brasileiros que vão jogar amanhã. Por exemplo, o Flamengo, né? O Flamengo vai à Venezuela jogar contra o Deportivo Táchira. Esse jogo começa às 9h30 da noite. Vamos colocar aqui a provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo da quinta-feira, na estreia do Flamengo na Libertadores. Olha, o time deve ter essa formação. Com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga e a dúvida na esquerda entre o Alexandro e o Ayrton Lucas. Meio campo com o Pulgar, também há uma dúvida entre De La Cruz e Alan. Com o Luiz Araújo, Michel ou Cebolinha, né? Cebolinha recuperado de lesão, ganhando um pouco mais de minutos. E na frente, Bruno Henrique e Juninho. Dá para imaginar o Flamengo fazendo uma boa estreia, conseguindo 3 pontos. O Flamengo, pelo menos na minha opinião, deu sorte no sorteio, né? Caiu num grupo bastante acessível, bastante acessível. Não imagino o Flamengo fazendo menos de 13, 15 pontos. O Flamengo tem experiências recentes em grupos que nem eram tão desafiadores. O Flamengo foi tropeçando, pega um segundo lugar, e aí pega um mata-mata com decisão fora. Mas também teve as características dos treinadores desses momentos, às vezes, que o time não chegou bem nas últimas Libertadores, assim, né? Agora, por um lado, ele chega com um pouco mais de confiança, inclusive no trabalho, muito respaldo ao ótimo trabalho do Felipe, mas com muitos problemas. O elenco do Flamengo está com uma questão, assim, nítida de que a quantidade de lesões tem sido alta. Não estou dizendo que no Brasil não tem tido muita lesão, porque o calendário é o que mas não é comum, né? Você pode normalizar realmente, né, Mansur? A quantidade de ausências para esse jogo é grande, né? Até porque daí você perde... Porque teve seleção também, né? Também. Não, mas o problema é que você destreina muito o jogador. Daí você vai deixando... Não está homogêneo quase nunca. Aí volta algum outro machuca. Física entre eles. Nesse momento ele gera esse tipo de problema. Agora, esse grupo, né? Tem o Táchira, o Central Córdoba, LDU e Flamengo. Acho que o Flamengo vai enfrentar poucas dificuldades. O jogo mais difícil, imagino que seja contra a LDU fora, né? Que sempre é um adversário complicado. E lá tem a altitude de Quito, né? Isso. 2.800 metros lá você sente. Exatamente. Né? Mas imagino que o Flamengo vá para trazer 3 pontos já nessa estreia contra o time venezuelano, que acaba não conseguindo competir muito, né? Na Libertadores, quase sempre o Táchira é só um participante, né? Um time que não consegue ultrapassar a fase de grupos. Vamos aguardar. A gente tem informações do Deportivo Táchira com o Rafael Sibila, que traz tudo sobre o clube da Venezuela também. Ele sabe de tudo da América do Sul. Olha! Vocês vão ver. Chega aí, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Bom, o Flamengo estreia na Venezuela contra o Deportivo Táchira, na cidade de San Cristóbal. Essa é a região da Venezuela mais futeboleira do país. A província de Táchira, onde está a cidade de San Cristóbal, faz fronteira com a Colômbia. E por conta dessa influência colombiana, os colombianos que são apaixonados por futebol, em Táchira o futebol é bastante importante. Tem bastante fãs, bastante torcedores. Então o Flamengo amanhã vai encarar um estádio com uma boa presença de público. Por que eu estou falando isso? Porque os times de Caracas não têm esse poder de mobilização, a maioria deles. Muitas vezes a gente vê jogos de times de Caracas no estádio da Universidade Central da Venezuela, o estádio está quase vazio ou com uma baixa presença de público. Isso não acontece em Táchira, onde a população lá gosta de futebol e gosta do Deportivo Táchira. Um time que tem se tornado o principal representante da Venezuela na competição. Neste ano, o Táchira está na segunda posição do campeonato venezuelano. É bem verdade que tem o mesmo número de pontos que o La Guaira, só perde no critério de desempate. Em 9 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E olha, tem um Cano, argentino, atacante do Táchira. Igual o Fluminense tem, só que esse é o Lucas Cano. Tem o José Balsa, que esse sim é o principal jogador do time e que vive um bom momento, 3 gols em 9 jogos nessa temporada. Então vale a pena ficar de olho aí nesse time que usa uma camiseta amarela e preto, né? A gente conhece muito bem essas cores, muito parecida com a do Peñarol, mas não é em homenagem à equipe uruguaia. O Deportivo Táchira tem essas cores no uniforme por conta da bandeira da província de Táchira, a região mais futeboleira do país. Diniz. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. São as primeiras só do Sibila aqui no programa. Virou Sibija, né? Sibija. Tanto que ele fica pra lá, né? Sibila tá feliz, torcedor do Racing. Vamos trazer também informações do Palmeiras, porque o Palmeiras é outro... É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com troca de passes. Agora vamos aqui, pessoal, com o ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão que estreia na Libertadores. Pessoal, vamos com o Sport Center, trazendo as últimas informações. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia do Mengão.
pessoal, tudo pronto para a estreia do Flamengo na Libertadores. Nesta quinta-feira, transmissão da ESPN, 21h30, contra o Deportivo Táchira, em San Cristóbal, na Venezuela. Jogo importante, o Flamengo nos 2 últimos anos não conseguiu vitória na estreia na Libertadores e tenta o seu tetracampeonato. Mas não tem notícias muito boas assim para o técnico Felipe Luiz. A delegação viajou no início da tarde para São Cristóbal, uma logística até complicada, primeiro para em Manaus, e abastecimento, depois segue diretamente para a Venezuela. Foi difícil conseguir uma aeronave para ir diretamente para a Venezuela. Mas enfim, Felipe Luiz vai ter 5 desfalques. O Plata teve um problema ali de desgaste depois da data FIFA, foi reavaliado e também apresentou ali um quadro de febre, problema, enfim, de garganta e tudo mais, fica fora dessa relação. O Wesley também foi vetado da partida por conta do desgaste na data FIFA, até jogou na estreia do Brasileiro, fica fora, também é desfalque para Felipe Luiz. Além disso, o trio, Gerson, problema muscular, sente, não é uma lesão, mas ficou fora dos 2 últimos jogos. Seleção brasileira, também estreia do Flamengo no Brasileiro. O Arrascaeta, lesão muscular na data FIFA pelo Uruguai. E o Danilo, que já vem fora há bastante tempo, desde o Campeonato Carioca, permanece no Rio de Janeiro para tratamento e aí, quem sabe, poder jogar na sequência da temporada. Tem vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e na próxima semana, Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores. Então o Flamengo vai com esses desfalques, mas com a esperança, com a força, o preparo ali do técnico Felipe Luiz para estrear com uma vitória nesta Libertadores e aí iniciar o sonho do tetracampeonato da competição. Quinta-feira também com um super duelo brasileiro na Conmebol Libertadores, o encontro de Bahia. Aí, Pedrosa. O que é? Queria falar do meu fogão, vou falar do Mengão do Venê. Vou até tirar meu óculos. Tem estreia da Libertadores. Libertadores é uma competição. Olha, eu vou ser sincero, Fernando de Amaia, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Eu não, tô Eu acho que até porque o maior adversário do Flamengo para esse duelo de quinta-feira será a logística, não é nem o próprio adversário. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Venê tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida. O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Felipe Luiz. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Estamos contratando pessoas que nascem posto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols, além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Muito bem, Venê Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter. Venê Casagrande, que boa notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né, pra esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, tá faltando um jogador com as características do Pedro, aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades.
A gente tem visto isso, é muito mais característica. Não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício. Inclusive, eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão. Mas, querendo ou não, ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses. E se a gente fizer as contas aí, 7 meses. Ele operou em setembro e está retornando em abril. Então fica essa expectativa do Pedro. Eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Felipe Luiz. E o treinador ele pode considerar como um reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro. Ou seja, será novidade. E eu fico curioso para saber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Felipe Luiz de uma marcação de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, mas não é a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento. Então o Felipe Luiz ele também vai ter que trabalhar isso. Ele vai ter que se encaixar o estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular. Isso aí, sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Felipe Luiz ele precisa estudar e analisar o Flamengo, que ele tem em mãos, para poder montar a melhor equipe possível em cima do Pedro. Então, acho que é o melhor reforço que o Felipe Luiz poderia ter. Eu considero o melhor reforço, a melhor notícia do semestre, tendo o retorno do Pedro, mas fica sempre a dúvida nesse momento de como ele vai voltar. Então, o torcedor rubro-negro precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Esse do telão não é a melhor notícia do semestre? Não responde agora. Eu considero do segundo semestre. Do segundo, mas só vem no segundo? Calma aí. Ô, Pedrosa, como será então que vem o Flamengo quando tiver o Pedro de volta? Como que você acha? Olha, quem que sai? Eu acho que naturalmente o Felipe vai acabar utilizando 2 pontas e um centroavante. O Plata na direita, o Cebolinha eu acho que quando tiver 100% vai ser o titular da posição e o Pedro no ataque. Então ele vai ter que montar aí o meio-campo talvez com Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Pulgar, Gerson e De La Cruz. Eu acho que o Arrascaeta nessa história toda ele vai acabar sobrando pela falta de intensidade na regularidade física dele. E talvez isso até o faça sentar no banco por esse ser o motivo, eu acho que sim. E o De La Cruz também, que é um cara que acaba inclusive, acho que o próprio Arrascaeta tem noção disso, porque em uma entrevista coletiva o Felipe Luiz revelou que foi à casa do Arrascaeta conversar com ele sobre isso, que em determinado momento ele ficaria no banco de reserva e entra muito naquilo que a gente vem falando, característica. O Arrascaeta ele não é intenso. E o time do técnico Felipe Luiz é extremamente intenso. É questão de característica, não quer dizer que o Arrascaeta não serve mais. Porque em jogos em casa, eu acho que ele pode até colocar os dois, mas em jogos onde o Flamengo vai ser muito exigido, ter 2 jogadores com as características do Pedro e do Arrascaeta dificultam muito a marcação sem bola. Eles não são caras que conseguem preencher espaços muito grandes. O Pedro até se esforça, mas é lento. Então, para a equipe adversária, fazer o balanço fica mais fácil. Aí você tem o Pedro na frente, o Arrascaeta que não marca também atrás do Pedro, você perde 2 jogadores na marcação sem bola e isso não tem a ver com o jogo do Felipe Luiz. Vene Casagrande, tem novidades? Era disso que eu tava falando, contratação do Jorginho. Então, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou primeiramente que no domingo José Boto se reuniu novamente com um dos empresários do atleta. Foi uma conversa muito mais padrão para manter os contatos. Existe já um acordo verbal entre Jorginho e Flamengo, só que esse pré-contrato ele só vai ser assinado depois do dia 15 de abril. Foi, entre aspas, um pedido do atleta e os representantes levaram esse pedido para o atleta. O Flamengo está extremamente confiante já para ter o Jorginho, só que quer tê-lo já para o Super Mundial. Então, quando você me perguntou se é para o segundo semestre, eu vou considerar para o segundo semestre, porque eu acho muito difícil o Jorginho conseguir vir antes do término do contrato dele com o Arsenal, que vai até o dia 31 de junho. Se o Flamengo conseguir, maravilhoso. Mas também se não conseguir, não vejo nenhum problema. Você ter paciência, até porque é um jogador que está finalizando a temporada europeia, né? Então eu acho justo até ter uma preparação especial para ele conseguir finalizar bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, te respondendo, o Pedro é a melhor notícia do primeiro semestre e o Jorginho a melhor notícia do segundo semestre. E os dois, a melhor notícia do ano, talvez. Muito bem, olha aí.